também pelo nosso amigo Moisés Eduardo, um grande repórter, um grande radialista, e agora com essa inovação da TV Web, isso é muito importante, porque aqui, né, Juninho, como você dá para você perceber, e você que tem esse privilégio, como poucos aqui em Volta Redonda, agora sim, vamos começar tudo de novo, melhor. Agora sim, chegou aqui para a gente aqui o resultado da nossa live. Muito boa noite, minha gente, estamos chegando aqui na BRTV Online Web, para fazer um trabalho aqui muito importante, é o nosso Giro VRTV, para conversar aqui com as celebridades, com as lideranças da cidade, dos bairros de Volta Redonda. E como eu volto a mencionar aqui o nosso Juninho Comides. Juninho Comides, muito boa noite para você, tudo certinho? Graças a Deus, melhor agora, podendo falar com você. Com a graça de Deus a gente está aí. Comides é presidente da Associação de Moradores do bairro Eucaliptal, está cumprindo o mandato aí de 3 anos, obviamente com essa prorrogação devido à pandemia, né, da Covid-19, mas ele já garantiu para a gente aqui em off que vai estar acontecendo as eleições no ano que vem para estar escolhendo uma nova chapa. E você, Juninho, você é candidato à reeleição? Sim, somos candidatos à reeleição. Inclusive, com essa pandemia, além do atraso, a gente deixou de fazer muita coisa, né? Que a gente pegou a casa totalmente desarrumada e esses 3 anos a gente trabalhou para arrumar a casa e fez um ano, né? Um ano exatamente que a gente reinaugurou a sede. Você até teve presente lá, foi a última vez que a gente se viu, né? E a gente pretende sim continuar com o trabalho e melhorar ainda mais. Perfeito. Você, obviamente, a gente está acompanhando você aí pelos trabalhos realizados dentro da associação. Você que teve um sonho e ganhou com muita garra, a gente teve acompanhando também as eleições, a campanha, as apurações, né? A apuração aí dos votos. E a gente viu que você realmente comemorou essa vitória porque você estava muito afim de fazer algo para o bairro na associação, como você já vinha fazendo aí dentro dos seus projetos sociais. Conta pra gente esse histórico, essa carreira, né? Essa trajetória dentro desses projetos sociais que te levou a ser candidata à presidência da Associação de Moradores, Juninho. O trabalho social veio num momento em que eu sentia bem vazio e eu achava que eu poderia estar fazendo algo a mais, né? Pela comunidade em si. Aí a gente já fazia festival, fazia festa, fazia essas coisas assim, campeonato. E resolvemos criar o projeto Criança Tem que Aprender. Aí alguns amigos ajudam desde sempre e a gente foi começando a inventar. Então foi através do futebol, a gente foi um chamarisco para chamar as crianças e com isso a gente entrou nas campanhas sociais, os campeonatos beneficentes, festas solidárias. Aí nisso veio a música, veio o artesanato, veio a dança, a capoeira e foi vários projetos que foi juntando, né? Na verdade foi várias pessoas que se tornaram voluntários e até hoje muitas delas fazem culinária. E o projeto começou assim. E fomos fazendo e a gente sentia vontade de estar fazendo algo a mais, né? E a gente tinha uma sede no bairro que não estava sendo bem utilizada. E a gente resolveu, cara, tentar montar. Você que acompanhou e o pessoal do bairro que acompanhou essa história, sabe que a gente não queria ser o presidente da associação. A gente queria estar envolvido com a associação. Mas, contudo, a gente foi formando um grupo no WhatsApp, veio Facebook, e começamos a divulgar o trabalho que a gente já fazia e o que a gente pretendia fazer. E assim a gente se tornou a da associação. E com isso a gente conseguiu bastante coisa. A gente tem uma galera que trabalha bem junto, o pessoal bem unido, através de mutirão. Muitas das coisas que é de botar a mão na massa, a gente consegue resolver, né? Agora tem muitas delas também que dependem do poder público e a gente como associação não tem força, a gente não consegue resolver e fica mal visto assim por alguns moradores que não entendem, né? Como é que foi o relacionamento da associação aí de moradores com o poder público? Com o poder público no início, né, é igual casamento, né? Tudo funciona a mil maravilha. Mas infelizmente o nosso poder público você tem acompanhado, eu
não sou de ter que ficar falando, mas esses problemas são vistos aqui no bairro. Por exemplo, são coisas básicas que a gente pede e não conseguimos resolver. Hoje em dia, iluminação. A iluminação do bairro está péssima. A poda de árvore no bairro, a gente não conseguiu fazer poda de árvore praticamente no bairro. Foi algumas podas só que a gente conseguiu esporádica, que era que estava causando muito problema mesmo. Buraco. Pô, essas três coisas são básicas e a gente não conseguiu obter êxito, cara. Parece que a gente não fez nada nesse ponto. Só que é igual eu comento, né? A associação ela não sobe em poste de árvore, ela não poda a árvore, ela não tampa buraco, ela pede, faz ofício, vai em reunião, perde o tempo, que às vezes a gente sai do serviço cansado, não é remunerado, mas a gente está lá na reunião gastando dinheiro de passagem, está na rua, tem que comer alguma coisa e fica lá horas e horas ouvindo várias promessas. Chega aqui, você transpassa isso para o morador e não acontece. Então isso é bem triste, entendeu? Mas no mais a gente conseguiu resolver muitas coisas também. A gente conseguiu reforma de praça, que era a praça que estava precisando, que era quem lembra aí, igual eu comento, era um poço de doença, né, que a gente não tinha um chafariz aqui no bairro, a gente tinha um poço de doença. A gente conseguiu uma obra maravilhosa na sede do bairro, que a sede era a lenda, né, que a sede estava caindo, conseguimos um muro de contenção lá, que resolveu o problema. Conseguimos reforma da outra praça, que a gente também tinha um lixão lá, e a gente conseguiu tampar ele, mas o nosso gramado do campinho aqui do bairro, aqui, desde o início, isso aí há 3 anos a gente pede isso aí, foi desde quando a gente entrou que já tinha esse problema. Hoje em dia ele não tem como ser utilizado, felizmente. Uma dificuldade enorme com esse relacionamento aí com o poder público. O que você conseguiu perceber em relação a essa dificuldade da execução das demandas? Porque você parece que não fez nada além daquilo que é o básico para se fazer. E o que você viu de dificuldade aí em relação ao poder público executar esses trabalhos básicos aí do bairro? Rapaz, essa dificuldade, cara, eu não tenho como nem falar, cara, porque o executivo, ele tem a verba para estar fazendo a obra, chega recurso e infelizmente ele não faz, eu não sei por que não faz. Isso aí eu não consigo entender, cara, porque o que você vai em reunião, o que você faz pedido, faz tudo, mas o que depende de associação, por exemplo, a gente conseguiu acabar aqui com 3 lixão aqui do bairro, tudo através de mutirão. A gente conseguiu, esse buraco da sede, a gente conseguiu botar a sede para funcionar através de mutirão, através de eventos sociais. Isso aí, coisas que dependem da associação, que é a gente botar a mão na massa. Agora, igual eu te falei, coisas que dependem do executivo, da prefeitura, do legislativo legislar, ver a lei, isso aí não cabe a nós, associação de moradores. O que a gente pede é a participação dos moradores para coisas que nós podemos botar a mão na massa e resolver sem depender do poder público. Porque se você fica sempre dependendo do poder público, porque um brinquedo na praça está precisando de um ponto de solda, ou está precisando de uma melhoria ali, e você pode fazer, eu não concordo com isso. Desculpa aí, o pessoal pode achar que porque paga imposto, tem direito à cidade de mil maravilhas. Não é bem assim. Eu penso que o que o executivo tem que fazer, ele deveria fazer. Agora, nós, associação, poxa, a gente botou uma sede para funcionar, nós movimentamos R$ 7.180. A maior parte desse dinheiro veio através de rifa, de bingo, de festa. A gente conseguiu tudo assim, através do social, de eventos, de almoço solidário. Então, a gente conseguiu fazer 3 mutirão de grafite, onde a gente conseguiu pintar diversas casas aqui do bairro, aqui do morador, sem o morador gastar com tinta. Isso através do social. O comerciante ajudou, a gente conseguiu com que o grafiteiro se doasse. É a política social, que é onde que eu acredito bastante que ela existe. Nós, associação, conseguimos fazer isso. Criamos uma cooperativa de reciclagem, onde hoje em dia trabalham 4 pessoas diretamente ligadas a ela. E essa verba da cooperativa, quando o rapaz paga, no final de semana, é dividido entre as 4 pessoas que trabalham.
o que a gente podia fazer, igual a gente faz, a gente não deixa de fazer. O que cabe a nós fazermos, a gente está aí. Continuamos pedindo no problema com o ônibus. Inclusive o ônibus agora vai estar mudando, vai ter uma mudança a partir de segunda-feira. Vai ter uma mudança no itinerário do ônibus do Eucaliptal para ver se a Sul Fluminense passa a ter vontade de trabalhar, porque eles não vêm atender o Eucaliptal como deveria. Esse problema do ônibus, a gente já fez tanto ofício, já fomos em tantas reuniões, que a última coisa que a gente fez foi fazer uma manifestação pacífica, parar os ônibus. E depois com isso a gente viu que também não foi resolvido e continuamos fazendo essas ligações, tendo contato, inclusive agora, igual eu te falei, seria a partir de quinta-feira, mas a gente conversou, pedimos um prazo a mais, a partir de segunda-feira. Graças a vocês, estamos tendo a oportunidade de estar divulgando isso aí para o bairro. O ônibus agora, o Sul Fluminense, vai ser circular, ele vai passar na Ponte Alta, vai passar no Retiro, aterrado e vai sair no Eucaliptal. Para mim, eu acho maravilhoso se funcionar, se cumprir o horário que eles mesmos colocam na tabela. Agora, o que cabe, mais uma vez eu repito, o que cabe ao executivo fazer uma obra de um gramado sintético, igual está ali o nosso campinho ali, que não tem condição da criança ir lá jogar, porque virou buraco de asfalto no meio do campo, não tem condição das crianças utilizar, o telhado da quadra do João Ases, que está caindo, isso aí não tem como a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, a verdade é essa, vai ficar falando mal do prefeito X, do prefeito Y, do vereador X, do vereador Y, e a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para a gente trabalhar, fazer o que cabe a gente fazer e continuar fazendo. Então, Júlio, nós estamos conversando aqui com o presidente da Associação de Moradores do bairro Eucaliptal, no Giro BR-TV. Inclusive, agora também estamos aqui pela página da Rádio Acesa de Volta Redonda também, sendo inclusa nesse projeto, nós estamos retransmitindo aqui na página da Rádio Acesa, agradecendo a você que está acompanhando a gente, e pode fazer suas perguntas aí nos comentários que a gente vai estar buscando as respostas aqui. Bem, Júnior, outra colocação que eu quero ainda insistir nessa questão do poder público acesso, a gente percebeu que houve uma dificuldade do poder público atender as comunidades, os bairros, as periferias de Volta Redonda, haja visto que mesmo com os presidentes eleitos da Associação de Moradores, parece que não houve uma equipe da prefeitura para intermediar, haja visto que a presidente da FAM, Federação, das Associações de Moradores, estava no governo e a gente viu que não houve um mecanismo de facilitação de comunicação entre as associações e o prefeito de Volta Redonda, o prefeito da cidade. Para você, a seu ver, que dificuldade foi essa? Que dificuldade que as autoridades encontraram para relacionar com as comunidades, com as associações, haja visto que é imprescindível o papel da associação para o governo municipal, ele receber as demandas e criar um cronograma e se projetar em cima disso para responder à associação com atendimento às demandas do bairro. Para você, qual a dificuldade que você viu do governo relacionar com as associações? Especialmente aí com a de vocês do bairro Eucaliptal. Adriano, falar para você, cara, essa dificuldade de relacionamento, pelo menos a gente não teve, porque tanto a Fátima quanto o próprio prefeito, isso aí eles sempre recebiam a gente de braços abertos, conversava, eram muito bem educados, entendeu? Ouvia os pedidos, igual eu te falei, algumas coisas conseguimos resolver, muitas não, mas essa conversa, esse contato a gente tinha. Inclusive, a Associação de Moradores, ela tinha uma reunião mensal com a prefeitura. Quando não estava o Samuca diretamente, que ele ia lá às vezes, ficava pouco tempo, mas sempre tinha secretários pronto a responder, pronto a anotar as demandas. Esse canal direto a gente sempre teve. Inclusive, hoje em dia,
devido a esse grande problema de associação não ter renda, associação não ganha salário, presidente da associação tem que bater cartão, porque senão não vive. E devido a esse problema, foi muito facilitado essa parte de reclamação via WhatsApp. Isso também foi conversado. A gente tem os números dos secretários e a gente faz a reclamação diretamente para ele, para a gente não ter que ter o gasto de sair, ter que ir lá na secretaria, levar o ofício. Isso aí, lógico, a gente tem esse respaldo, porque se acontece algum problema, você está ali com o seu ofício ali que você foi pedido, igual eu tenho centenas deles, entendeu? Tem ofício que eu fiz pedido 9 vezes. 9 vezes o mesmo pedido. Então, ou seja, foram 9 vezes, nesses 3 anos, eu saí, fui na Secretaria de Infraestrutura, na SMI, lá no Retiro, levar ofício, aí eu tenho que imprimir, eu tenho que fazer o ofício, eu tenho que imprimir, tenho que levar lá. Isso deu um gasto, porque a associação não tem renda para você ter esse tipo de gasto. Se você parar para ver o tanto de ofício que eu tenho, é um bolo, cara. Eu tô para te falar que a gente está chegando igual o Pelé, nos 1000 gols já, cara. É mais ou menos por aí. Agora, entrando por esse lado da associação, organização, associação de moradores, para você, o que tem que ser revisto? Você acha que o poder público tem que investir algum fundo das associações? Tem que existir um mecanismo? Tem que ser reformulado o estatuto da associação de moradores? Como que você vê essa questão? Porque me parece muito que essa ideia da associação, essa forma que foi criada, está ultrapassada, você não acha? A nossa legislação em si, né, cara, é totalmente ultrapassada, né? Nossas leis é muito, muito falha. E a associação de moradores, eu acho sim que deveria ter um recurso destinado à associação. Justamente para você ter um gasto com passagem de ônibus, você tem uma pessoa para ir mandar um ofício, uma pessoa para estar indo lá assistir uma reunião, que às vezes você sai de casa, muitas vezes, chegava do serviço 5 horas, a reunião era às 18, aí eu tinha aquela correria toda, chegava na prefeitura, ficava de 18 até as 20h30, às 21 horas, às vezes começava uma discussão, várias associações, começava com um problema ali, começava a falar e ficava generalizado por sinal, entendeu? Mas a gente estava lá, igual eu falo, eu fiquei muito chateado, cara, pelas horas que eu perdi da minha vida, com o orçamento participativo, por exemplo. Rapaz, você não tem noção, cara, quantas reuniões eu fui, orçamento participativo, vai vir uma verba de tantos mil para o eucaliptal, 400 mil, vai vir 20 mil para a quadra, tinha coisa lá que eu ficava assim, que isso, cara, não tem necessidade de 5 mil para pintar a rua, ter mais 50 mil para arrumar ponto de ônibus, só que nada disso veio, cara, entendeu? Foi muitas horas que a gente perdeu. Vou falar para você, o presidente da associação falar que eu estou mentindo, foi muitas horas que a gente perdeu indo em reunião para falar de coisas que seriam feitas pelo bairro e a gente ficava e eu com aquela botina apertada no pé, cansado, suado e ficava ouvindo a mesma história. Isso aí chateia muito. Isso aí é o que o povo está revoltado. É isso que aquela hora, quando eu mencionei em relação à comunicação entre o poder e as associações, você não acha que deveria existir uma equipe da prefeitura que viesse até o bairro, até a associação, reunisse com a comitiva ou com os diretores e o presidente da associação, que eu acho que seria um pouco mais confortável para vocês, e até um grupo de moradores para estar passando essas informações, estar discutindo, do que centralizar todas as reuniões, convidar todas as associações. E a gente sabe que as demandas dos bairros, das periferias principalmente, elas são enormes, porque haja visto um déficit já de gestões passadas também, né, em relação ao cumprimento dos serviços básicos. Como você disse aí, você não está pedindo nenhuma obra, você está pedindo só a manutenção, que é o básico, né? Você acha que não faltou essa disposição ou essa organização ou disponibilidade de uma equipe especificamente para estar indo ao bairro conversar com a associação, com os moradores?
Seria maravilhoso, né? Ao invés da associação ter que ir lá para o centro lá, uma vez por mês eles virem aqui na reunião que a gente faz, reunião mensal, eles participar da reunião e ver ali diretamente com os moradores ali qual que está sendo os problemas, né? Seria perfeito, cara, se acontecesse assim. Por sinal, pegando um gancho nisso aí, vamos ver, por exemplo, problema da iluminação. Eu não sou contra. Eu pego meu carro ou pego minha bicicleta, vou dar uma volta pelo bairro e vou anotando os problemas que tem no bairro. Deveria funcionar como? O próprio morador da rua notificar a associação, notificar a Light ou a prefeitura que é responsável por aquela luz e ficaria show de bola. Mas aí tem a associação, a gente trabalha para isso. O morador já deveria falar com a gente não ia precisar de andar na rua. Mas não seria melhor se o caminhão da Light, da prefeitura, aliás, tivesse um turno noturno? Eu sou eletricista também. Por exemplo, para você mexer com a luz, você precisa de tampar o fotocélula dela para você ela iluminar. De noite você já vê quais são as lâmpadas que estão queimadas. Não seria legal esse caminhão que arruma as lâmpadas ter um horário noturno? Eu falo para você, eu prefiro trabalhar de noite do que de dia. O sol quente na rua é complicado. À noite está fresco, está escuro, você vê onde está o problema, você identifica muito mais rápido. Não deveria ser assim? Ter uma equipe para ver quais são os lugares que tem lâmpada queimada, rodando à noite. Não, aí joga a culpa na associação. Aí você trabalha, você bate só seu cartão, porque senão você não tem salário. Aí você chega do serviço e você tem que rodar o bairro, porque muitas das vezes o próprio morador daquela rua também não te divulga, não fala que está ruim. Ele sabe na rede social reclamar que o ônibus está ruim, a lâmpada está queimada, tem um buraco na calçada, está vazando o esgoto. Ele sabe fazer isso, mas poucas das vezes ele notifica a associação. Muitas das poucas vezes ele participa de uma reunião, entendeu? E nas reuniões que a gente está aberto ali para a gente estar ouvindo os problemas do bairro, as demandas. Não no nosso dia a dia, que igual eu falei, a gente é vereador sem salário. Muitas pessoas, não são todas, lógico, mas muitas pessoas não conhecem, acham que a associação tem renda, ganha dinheiro da prefeitura e não faz nada. Sendo que poucos participam para saber qual é a realidade de uma associação. Poucos participam. O pessoal hoje, por exemplo, eu fiquei no ponto de ônibus ali, cheguei do serviço, fiquei 40 minutos. O rapaz já estava a 1h30. Mais 40 minutos, 2 horas e 10 minutos o rapaz estava. Rapaz não, senhor, para ser educado. Ele estava no ponto. Eu tentei ficar até o momento que o ônibus viesse. Mas infelizmente, cara, não teve jeito. Ou eu perdi aqui a entrevista com vocês, ou eu ia ficar lá esperando o Eucaliptal para dar justamente esse recado, que a partir de segunda-feira terá um novo itinerário para o ônibus do Eucaliptal. Vamos ver se vai ter, né? Então, você falou, entrou na questão do transporte público, que é uma decadência hoje no Brasil. Nós estamos vivendo uma crise, né, no transporte público. A gente acompanha aqui as informações em relação ao transporte público. Isso não é um problema exclusivo de Volta Redonda, mas cabe a nós, né, que sentimos esse problema, estamos vivendo esse problema, reclamar essa dor que dói no nosso calo, né? Mas nós precisamos de uma reestruturação nacional, inclusive do Ministério do Transporte, está revendo a forma de investimento, de reestruturação do transporte público no país. Mas esse é um assunto para outra hora. Nós estamos falando aqui com o Juninho Gomides, que é presidente Gomides, né? Presidente da Associação de Moradores do bairro Eucaliptal, batendo um papo com ele hoje, está fazendo aqui uma pequena prestação de contas. Ele está dizendo que a partir de segunda-feira vai haver o novo itinerário do ônibus. São quantos ônibus na linha hoje do Eucaliptal, Juninho? Rapaz, deveria ter 4. Mas eu não acredito que tem 4, não. Tem 1 ou 2, pelo menos? Rapaz, na vez quando a gente parou os ônibus, apareceu 3. Mas depois disso, entrou o ônibus da Cidade do Aço. Aí deveria ter 5, porque eram 2 da Cidade do Aço. Só que não é isso que roda não, cara. Pelo menos eu, particularmente, não ando de ônibus. Eu tenho uma bicicleta, pra você ter uma ideia,
eu vou trabalhar de bicicleta. Tem pouco tempo que eu comecei de bicicleta, que eu ia de carro. Mas eu estou indo de bicicleta, eu gasto 30 minutos daqui do Euclipital, na Saudade, em Barra Mansa, na ArcelorMittal, antiga Votorantim, e eu chego primeiro que o rapaz que sai lá comigo e pega ônibus. Então eu nunca gostei de ônibus, cara, eu ando de bicicleta, graças a Deus, mas o transporte público tá muito ruim. Negação. Pelo menos o que a gente escuta. E eu quero dar uma ressalva nisso, no transporte público, porque parabenizar o Samuca, que ele começou a mexer nessa ferida, mas também criticar ele agora, que ele começou a mexer na ferida e não deu resultado. Ficou pior do que estava. Então, cara, ele teve coragem de começar a mexer com esse grande problema que é o transporte público, mas infelizmente, cara, piorou. A verdade é essa. Quanto a isso, eu vou dar aqui a abertura, uma posição pessoal em relação a isso. Eu já comentei com várias pessoas que não ia resolver essa questão. Eu já sabia que isso não ia resolver essa questão de você tentar equalizar as empresas com as linhas de volta redonda. Isso não funciona. Por que não funciona? Porque é tipo aquilo que a gente já falou no início da nossa conversa. É um casamento que tem muita energia, tem muito fôlego no início, quando está interessado na linha. Depois que toma a linha, é assintomático o problema. O problema não é a empresa. Muita gente critica a Sul Fluminense, mas o problema não é a Sul Fluminense. Porque o problema ele é sistemático. Falta uma política nacional de transporte público, onde há incentivo, e deixa de haver também, Volta Redonda como há, em relação à aviação Sul Fluminense, essa coisa de querer para si uma concessão de linhas que é pública, né? Por exemplo, eles acham que é um bem adquirido, não é. A concessão ela é concedida pelo poder público para que uma empresa que ganha ali a licitação venha explorar aquela linha. Só que é um retrocesso também, porque hoje você não pode deixar uma empresa única comandar uma linha, né? Ter a detenção exclusiva de uma linha. Tem que ter concorrência. Todas as linhas, todas as linhas deveriam ter concorrência. Sim. Você não pode, isso é ultrapassado. Quem fez esse contrato, quem fez essa medida de concessão para 40, 50 anos na mão de uma única empresa, é o que nós exatamente, e só visa lucro. É o que nós e é o que nós estamos vendo hoje, sabe por quê? O problema nem é do prefeito. O problema que se criou é que a empresa adquiriu um bem, que é uma linha concessão pública, e a justiça dá a ela o direito daquilo que foi rezado um dia. Foi combinado um dia. Olha, você vai ter uma concessão de 40, 50 anos e ninguém pode tocar nisso, ninguém pode mexer nisso. Então o prefeito teve muita coragem de mexer nisso, só que esbarrou na questão judicial, né? A empresa adquiriu, tem esse direito de deter certas linhas ou a maioria das linhas em Volta Redonda por exclusividade, entre aspas, porque houve-se um contrato de que ela deveria ter um tempo determinado com essas linhas detendo esse direito exclusivamente. Agora, temos um outro problema que a gente não vê. O governo passado, eu aqui não estou fazendo crítica política, eu só estou fazendo uma menção do que deveria ter acontecido, na minha opinião, que é uma visão também que deveria ter. Quando o transporte ainda estava com menos problemas. Lembra quando tentaram caçar a concessão e conseguiram tirar a aviação Agulhas Negras de explorar as linhas em Volta Redonda? Sim, e o Euclipital perdeu Agulhas Negras. E aí muita gente comemorou que achou que estava vencendo um problema, resolvendo um problema. E não tiveram a visão de que estava simplesmente retirando um pouco mais de acesso da população, porque você restringiu uma boa parte das linhas da cidade na mão de uma empresa que já dominava um lado da cidade. Concorda comigo? Sim. Então se a gente pensasse um pouquinho, não apoiasse aquela ideia, talvez o problema seria menos hoje. A partir do momento que o prefeito... Negra, né? Ou desse para uma outra empresa, ou abrisse ali naquele momento um processo
para que algumas empresas se candidatassem àquelas linhas, seria muito mais interessante. Mas o que o prefeito da época fez? Ele pegou todas essas linhas e entregou exclusivamente na mão de uma empresa que teve a vontade ali naquele primeiro momento, né? Teve aquela vontade de fazer, mas o que aconteceu? Apresentou seus problemas, né? Deixou exclusivamente na mão dela e ela apresentou esses problemas. Foi quando chegou a esse ponto a crise de que havia uma intervenção do poder público, e aí teve uma intervenção da justiça, né? Houve-se um acesso à justiça que não deixou com que esse processo continuasse. Então, para você ver, olha a problemática que se cria quando os governantes não têm na sua cabeça o planejamento. Como é que eu posso conceder uma empresa uma concessão de 40, 50 anos, né? A gente vê aí agora essa questão, por exemplo, das estradas que foram concedidas. A gente está dando um exemplo aqui, está fugindo um pouquinho, mas está dando um exemplo das estradas que também estão sob concessões, que muitas das vezes, algumas aí foram entregues porque deram aquelas estradas a longo prazo, né, para algumas empresas, e elas não conseguem dar conta do resultado. É o que aconteceu em Volta Redonda, que está acontecendo em Volta Redonda. Aqui eu não quero ser nenhum negativista, mas acho tão difícil, sem uma intervenção nacional, principalmente do Ministério do Transporte, de um replanejamento, de um investimento no transporte público em todo o Brasil, a solução desse problema. Mas, Juninho, vamos agora falar de coisas interessantes. Você está com um projeto social para o final de ano, que você faz todos os anos. Fala para a gente, como é que está a arrecadação aí para a campanha de Natal desse ano? A campanha de Natal já há 12 anos já que a gente faz ela, e a gente sai batendo aí de porta em porta, rodando com carro de som, arrecadando 1 quilo de alimento, uma caixinha de leite, e tudo isso é destinado para as famílias carentes do bairro, né? Graças a Deus, mais um ano a gente está sendo bem aceito, a criançada do bairro gosta muito, e a gente pede a participação mais um ano aí de vocês moradores aí para estar junto. Inclusive, a gente começou, tem uns 2 anos isso, começamos nós mesmos a fazer as doações. Porque muitas famílias já procuravam a gente já conhecia o histórico de muitas delas. E a gente tem feito as doações diretamente lá no espaço Criança Tem que Aprender. Se souber alguma família que esteja passando necessidade aí, infelizmente hoje a nossa dispensa não está completa, mas com certeza ela vai sair de lá com alguma coisa para estar se alimentando, pode ter certeza. A pessoa que queira participar desse projeto, que é um projeto maravilhoso, de uma iniciativa ímpar, que queira participar com doações, o que ela pode doar? Brinquedos, mantimento, alimentos, o que ela pode doar? E como participar? Então, a gente foca mais na alimentação, né? Alimentos não perecíveis, caixa de leite, materiais de limpeza, higiene pessoal, mas a gente pega os brinquedos, pega roupa em bom estado, calçado, e tudo isso a gente destina aqui para as famílias aqui do bairro aqui e para as igrejas também do bairro aqui que também tem uns trabalhos bem bacanas nelas. Ela faz o processo da distribuição, é isso? Isso, a gente faz essa distribuição, mas geralmente quando é a campanha de Natal, por a gente já fazer esse trabalho o ano todo, geralmente as pessoas doam o ano inteiro. Geralmente não, graças a Deus elas doam o ano inteiro, porque senão a gente não ia conseguir nada. Mas aí quando chega a época de Natal, o pessoal fica mais feliz, né? E passa a doar um pouco mais. Então geralmente a pessoa também dá aquela geral no guarda-roupa, dá aquela geral em casa, e muitas daquelas coisas que eles não estão utilizando, que estão em bom estado, passam a doar. E a gente arrecada isso também. Aí quando é no final do ano, a gente vê algumas igrejas aqui do bairro, aqui, os Vicentino, Igreja Evangélica e Centro Espírita, e a gente doa para eles, porque o volume fica muito grande. Então a oferta é maior, então a gente tem que arrumar um jeito de estar espalhando mais rápido, né, porque a gente não tem espaço para ficar com as coisas que aparecem. Maravilha, é muito bacana, parabéns, a gente quer parabenizar você aí pela iniciativa e com essas parcerias maravilhosas, porque eu imagino como é que é fazer esse trabalho, de repente, aí sozinho, né, sem ter o apoio de todas essas instituições e principalmente da população que tem o seu coração aí aberto
nesse momento tão difícil, onde a gente está encontrando os preços dos produtos, né, para alimentícios tão caro, e um salário cada vez mais desvalorizado, né, uma crise que nós estamos passando, que ninguém consegue tomar rédea dessa crise e falar, peraí, a responsabilidade é minha, vamos resolver esse problema. E o trabalhador brasileiro sempre paga essa conta, né? Está sempre pagando a conta, e nesse momento que você realiza esse trabalho aí, vai ser um alívio para essa família que não sabe como, depois agora desse auxílio emergencial, que para terminar no final desse ano, não sabe de onde vai tirar dinheiro, condições para estar alimentando aí seus familiares, o pai de família, o trabalhador, né, que ganha aí um salário sempre defasado, um salário sempre abaixo aí daquilo que ele tem de custo na vida para comprar roupas, sapato, calçados, né, para comprar aí o seu alimento e a sua moradia, que muitos deles pagam aluguéis, enfim. Mas parabéns, Juninho. Juninho, eu não sei, você parece que tem mais um projeto, tem um projeto social aí também de trabalhos esportivo, não é isso? É o Criança Tem que Aprender, né? É o projeto. Criança tem que aprender. E através também, lá é futebol com as crianças e tem outras coisas, tem dança. Inclusive, amanhã, no sábado, vai ter um aulão aqui na quadra do Colégio João Alves de fit dance. E é tudo através de voluntários, né? E o futebol é o chamarisco, a gente segura as crianças através do futebol ali e consegue estar fazendo essas campanhas, essas arrecadações. Como você falou aí sobre a crise, né? Tem bastante tempo que a gente não recebe um arroz, um óleo, tá difícil. O pessoal tem doado as outras coisas mais básicas também, mas o arroz, o óleo tá mais difícil de aparecer lá. A gente tem esse projeto e não sei se você já reparou nas redes sociais, a gente não é de postar a família que está recebendo, essas coisas assim que a gente está fazendo. A gente não tem essa de mostrar o rosto de quem está sendo contemplado. Eu gosto muito de mostrar a pessoa que está contemplando a gente, se bem que muitas delas não gostam de aparecer também, mas eu sempre friso nisso. E como prestação de conta, a gente tem um caderno lá, onde a pessoa que é contemplada, ela assina lá o caderno, colocando o nome, o endereço, mas para a gente prestar conta para onde que está indo esses mantimentos. Hoje em dia eu não faço doações nas casas mais, eu peço com que a família vá lá buscar, justamente para ela estar preenchendo esse caderno e também para não dar margem para a pessoa falar que eu estou levando alguma coisa para algum lugar, entendeu? Então, o que chega ali, o que a gente recebe de doação, a gente leva lá para esse espaço, fica lá e de lá já é destinado para alguma família. Eu gosto de pegar nesse pé, cara, porque sem a ajuda do morador, cara, lá, cara, a gente não consegue nada. Eu sou assalariado, bato cartão, tenho uma filha, pago aluguel, então você já imagina, né, como é que são as coisas. E o projeto só consegue existir, cara, graças à ajuda dos comerciantes do bairro, dos moradores que moram fora do bairro também ajudam bastante. E os comerciantes aqui do bairro, cara, são muito fechamento, cara, são muito gente boa. Inclusive agradecer eles aí, todos eles. Se eu parar para falar o nome de cada um aqui, a gente vai ficar bastante tempo aqui conversando. Mas todos eles ajudam, cara. É mais fácil eu falar os que não ajudam do que falar de todos que ajudam. E eles fazem a diferença, cara. Por exemplo, a gente tem percussão, né? A gente tem a bateria do bloco do Eucaliptal, que tem 4 anos que existe. A gente fundou ela antes de ser associação de moradores. A gente já tinha esse trabalho. E hoje em dia a nossa bateria, ela tem todos os instrumentos, tudo bacana, sobra instrumento por sinal, todos eles revisados e tudo com a ajuda do comerciante do bairro. O comerciante do bairro que faz o carnaval aqui no Eucaliptal. E só tenho a agradecer, de coração. Deus Parabéns, é bom demais. Parabéns a todas essas parcerias que você tem feito aí, tem te apoiado. A gente agora gostaria de saber como é que está funcionando essas atividades aí em plena pandemia, como é que está sendo o processo? Rapaz, falar pra você, cara, a gente está fazendo a campanha de Natal, não voltamos com o futebol até hoje,
As crianças estão bastante tristes. Eles participam da campanha. Não voltamos porque é difícil, cara. É situação muito complicada. Mas começamos a alugar a sede agora novamente para estar fazendo aniversários. Isso, cada um é responsável pela sede naquele momento e a pessoa sabe a quantidade de pessoas ela vai colocar lá dentro. Ela sabe que ela assina um termo de compromisso com a gente. E a gente está voltando a alugar a sede agora. Começamos nesse mês e me parece que vai ter um novo fechamento aí, mas até então, como a gente ainda não foi notificado, a gente está fazendo esses eventos. Agora no final do ano, a gente vai fazer um festival com o encerramento do ano. É aquilo, vamos tomar as medidas, vamos botar álcool à vontade, por sinal, igual tem sido os eventos lá que a gente faz. Pedir o pessoal ir de máscara, mas a gente vai sim, cara, a gente vai fazer um evento para as crianças, até porque aqui no bairro a gente conseguiu finalmente trazer um professor de educação física. E ele está atuando na quadra aqui do bairro toda segunda e quarta-feira. E ele, como ele está dando futebol, entendeu? Então a prefeitura, ele é da prefeitura, eu imagino que a gente não deva ter problema, né? De estar realizando o trabalho aí com as crianças, pelo menos no final do ano aí, fazendo uma festa para eles. Maravilha, parabéns aí por essa iniciativa, por esses trabalhos que você tem feito aí à frente da Associação de Moradores do Bairro. Só lembrando mais uma vez, as eleições acontecem no ano que vem, não é isso? Então, as eleições deveriam acontecer agora, né? Que nosso mandato venceu em setembro. Só que com a pandemia, mas 2021 com certeza a gente vai estar fazendo novas eleições e eu vou bater na mesma tecla que eu bati há 3 anos atrás. Gente, se você deseja fazer um bairro melhor, cara, vem participar com a gente. Aqui na nossa diretoria não existe o presidente que manda, o tesoureiro que manda, não. Aqui não é assim, cara. Aqui a gente faz colegiado. Aqui todo mundo tem o direito de opinar. Muitas das ideias que eu tive nesses 3 anos, que eu sugeri, não foi aprovada pela minha diretoria. E nem por isso eu fiquei inimigo de ninguém. Pelo contrário, muitas das vezes eles não aceitaram porque a ideia que eu tinha não era uma ideia legal, ela tinha vários problemas. Então, gente, a gente vive num país que é democrático. Então, se você deseja fazer o bem pelo bairro, eu também desejo. Se você quiser ser presidente, tudo bem, eu não ligo de ser o diretor de esporte. Eu quero um bairro legal, cara, eu quero um bairro melhor, eu quero um bairro mais amigável, eu quero um bairro que as regras sejam cumpridas, as regras são aí para ser cumpridas. Poxa, a gente conseguiu botar aquela sede para funcionar, a gente quando pegou a sede foi notificado pela Defesa Civil que não tinha condição de uso. Trabalhamos duro, eu falo isso aí porque trabalhamos junto. Foi várias pessoas, foi vários mutirão, não foi um dia, 2, não. Foi vários, foi várias festas. Inclusive peço desculpa aí pelos moradores aí que moram em torno da quadra do João Ases, porque eu sei que as festas que a gente fazia dava bagunça, ficava muito cheio, sujava a rua, o pessoal urinava na porta de vocês. E a promessa que eu fiz para vocês foi cumprida, que eu nunca mais faria festa em rua, a partir do momento que nós conseguíssemos botar a sede para funcionar. E foi assim, a gente conseguiu. Então, política social, associação de moradores, união de morador, isso existe, cara. E isso funciona. Funciona sem depender de política partidária. É isso, Juninho. A gente quer aqui agradecer você por estar participando aqui da BR-TV, desse giro de informações e você sendo entrevistado aqui. Agradecendo a sua presença e as suas considerações finais. Pô, cara, agradecer a Deus mais uma vez, sempre com Ele, cara. Ele sabe que a gente não é perfeito, que a gente está aí para aprender com os nossos erros e Deus é bom demais, cara. Só agradecer a Ele e agradecer aí os moradores aí que mais uma vez, cara, estão aí sempre junto e tamo junto, cara. Não tenho
que falar muito, cara. É só Deus na frente de tudo, sempre. Meu amigo, obrigadão então pela sua presença, agradecendo aqui toda a equipe, a Fatinha, também a estrutura da equipe técnica, o Moisés Eduardo, nosso grande repórter e radialista também, dando assistência aí das mixagens das imagens, dos caracteres, enfim. Obrigado aí pela TV, né, BR TV também, que é um grande canal na web, que hoje está proporcionando o amigo da cidade de Volta Redonda e aonde estiver, poder acompanhar as informações aqui das nossas comunidades, das nossas periferias, e não só como delas, também como de toda a cidade. Agradecendo você pela atenção, a audiência, uma ótima noite e até a próxima semana. Ô Adriano, fazer só mais uma consideração. Fala. Acabou? Perdão, Juninho, foi mal. Pode ir lá, vai lá. Adriano. Pode falar que eu vou falar. Vamos ver se ele foi. Adriano, você tá ouvindo ele? Então, estamos ouvindo. Então, Adriano, desculpa, fazer só uma ressalva aqui. Dia 14 agora de dezembro, a gente vai estar fazendo a última reunião da associação. A gente promove essa reunião mensal toda segunda-feira do mês. E no mês de dezembro vai cair no dia 14. A gente vai estar fazendo lá, espero poder contar com a sua presença lá para você ver como é que funciona. E a gente vai estar passando para os moradores as últimas aí. Infelizmente, não são muitos moradores que participam, um bairro tão grande como o nosso, mas os que vão de coração e vão com muita disposição de trabalhar. Então é isso, dia 14 às 19 horas, lá na sede da associação, a última reunião. Você não vai se arrepender de ir não, pode ter certeza. Maravilha, então todos os moradores aí do bairro Eucaliptal, vamos criar essa cultura, viu gente? Participar, porque cobrar nas redes sociais sentado aí na cadeira almofadada, né, e nas teclas, e nas redes sociais é muito prático, muito fácil, muito bom. Mas participar dos movimentos que geram resultados mesmo, que faz a diferença, poucos, né? Poucos às vezes participam e não acreditam que esse processo possa mudar. Mas nós precisamos muito disso, tá bom? Grande abraço, minha gente. Fica todo com Deus e até a próxima. Amém. Com Deus.